Damos sequência ao programa Opinião Pernambuco de forma remota, ainda por conta da Covid-19, a gente tentando se preservar, tentando assegurar o isolamento social, né, tão necessário nesse momento. Então, hoje a gente conversa sobre a educação em Pernambuco. E o nosso convidado é o secretário de Educação, Fred Amâncio. Secretário, o governo ele assinou um decreto suspendendo as atividades presenciais até o final deste mês de maio. Isso não significa necessariamente que todas as atividades elas estejam paralisadas. É basicamente sobre isso que a gente vai conversar. Mas eu gostaria de começar, na verdade, o programa destacando um ponto que me parece assim bastante necessário nesse momento, que é a importância de a população ainda estar em casa. Por que a população não deve ainda seguir para a sala de aula quando a gente se refere, por exemplo, aos estudantes do ensino básico, os estudantes do ensino médio? Olá, Valdir. Agradecer o convite da TV Universitária para poder a gente conversar sobre um tema tão importante. Eu diria que um dos pontos mais importantes pelo qual a gente suspendeu as aulas, né, no estado a partir do 18 de março, articulado, claro, com esse contexto aí da pandemia e de isolamento social, diz respeito a você reduzir, né, a velocidade de contaminação das pessoas. O isolamento social tem como principal objetivo que as pessoas, a gente possa controlar melhor essa velocidade de contaminação para que o sistema de saúde dê conta de atender as pessoas. E a escola, o ambiente escola, instituição de ensino, não importa, ensino da educação básica ou do ensino superior, ele é um grande espaço que iria acelerar o processo de contaminação, pela quantidade de estudantes e por estar interagindo muito e muito próximos. Então, o ambiente sala de aula, né, pela quantidade de estudantes, né, não importa a educação básica ou ensino superior, não seria um ambiente adequado, pelo contrário, teria uma contaminação muito rápida. Esses jovens, muitas vezes, mesmo sendo assintomáticos, mesmo eles não tendo, a maior parte deles tendo sintomas muito leves, né, eles poderiam retornar para casa e rapidamente contaminar as suas famílias. Então, esse é o principal motivo pelo qual, não só aqui em Pernambuco, no Brasil, mas no mundo todo, as escolas, instituições de educação foram as primeiras a suspender as atividades e vai precisar de um tempo para poder retomar essas atividades e fazer isso de forma escalonada, não vai poder ser feito de uma vez dentro do processo de retomar o pico. E aí vem o grande desafio, né, quando a gente fala sobre o que, nesse período de suspensão das aulas, aqui em Pernambuco, a suspensão começou no dia 18 de março, sobre o fato de ser um longo período, né? Ou seja, precisamos dar continuidade ao processo de aprendizagem desse longo período. Nesse momento, me parece que o ensino à distância se apresenta realmente como uma ferramenta fundamental nesse processo. E aí Pernambuco lança, inclusive, um projeto, né, que é o projeto Educa-PE, que faz a utilização de alguns suportes, como a televisão, em sintonia com a internet. Então, gostaria que o senhor falasse inicialmente sobre esse projeto. O que o caracteriza? Aqui no estado, nós desenvolvemos a nossa estratégia em duas etapas. Uma primeira etapa começou já no final de março, a gente começou a disponibilizar até pela internet um material de apoio, uma série de conjuntos de atividades para que os estudantes possam desenvolver nesse período. Continua lá disponível, que é muito importante, que vai além só das aulas. Então, tem um conjunto de materiais e sugestões de atividades para os nossos estudantes que a gente está orientando eles a utilizar. Fica na página da Secretaria de Educação disponível. E um outro projeto importante, que começou no dia 6 de abril, é a nossa nova plataforma multimídia, que é o Educa-PE. O Educa-PE tem como objetivo ofertar essas aulas não presenciais para os nossos estudantes, né? Essas aulas estão sendo ofertadas todos os dias, né, por dois caminhos, né? Atualmente focado nos anos finais do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e no ensino médio, né? Porque é onde o Estado atua geralmente nos grupos mais jovens de estudantes, anos iniciais e educação infantil. Quem está mais conectado com essas áreas, quem oferta essas áreas são as prefeituras, né, são os municípios. Nós trabalhamos com os mais velhos, né, que já são estudantes, inclusive, que têm mais autonomia, né, já são um pouco mais velhos e têm mais autonomia para participar do processo. E a gente oferta, como eu disse, pela internet, canal YouTube e por TV aberta, que foi muito importante essas parcerias que fizemos com canais de TV. Por quê? Porque a gente sabe que nem todos os nossos estudantes, especialmente da rede pública, têm acesso à internet. Tem uma parcela que tem acesso, mas tem muitos que não têm. Então, nós estamos trabalhando com diferentes canais de TV que estão não apenas, né, entrando ao vivo conosco todos os dias, geralmente das 13 às 17 horas, né, com as nossas aulas ao vivo, mas também está sendo muito importante o apoio de algumas TVs, né? No caso de ao vivo, por exemplo, temos como exemplo a TV Pernambuco, que é a TV mais ligada ao governo do Estado,
mas estamos tendo um apoio muito grande das TVs que estão entrando conosco em horários alternativos, retransmitindo as aulas, permitindo que os estudantes tenham uma outra opção de horário, como acontece com a TV Universitária, né? E queria já aproveitar e fazer esse agradecimento de público à TV Universitária, que está nessa parceria conosco, e é muito importante a gente dar diferentes opções para os estudantes. Essa opção da televisão, ela tem as mesmas características? Quando a gente fala de internet, a gente está muito associando aqui a interatividade, né? A possibilidade que você tem de interagir, sobretudo quando se trata de uma transmissão ao vivo. No caso da televisão, como que as pessoas podem superar essa dificuldade? Outra coisa, já existe alguma pesquisa que vocês estejam fazendo para entender qual o volume, qual a demanda de estudantes que estão realmente acompanhando essas atividades à distância? Ok. Bom, primeiro, com relação à utilização da internet, realmente a gente sabia que teríamos, né, algumas limitações, né? E eu acredito que até escolas particulares também têm eventualmente essas limitações, né? Que na realidade são de duas ordens: o acesso em si, né? Às vezes a qualidade da internet, mas também nem sempre os estudantes, né, nem são todos os estudantes que conseguem interagir da mesma forma. A TV, sem dúvida, foi uma grande opção, ela amplia muito as nossas possibilidades, né, a gente consegue dar muito maior presença no Estado, né, e o que a gente tem feito, né, é adotar uma estratégia um pouco diferente, que permite também aproximar mais a linguagem da internet da linguagem da TV aberta, que é no caso específico, mesmo aqueles que estão transmitindo ao vivo, né, especificamente aqueles que estão transmitindo ao vivo, nós estamos enviando o mesmo sinal que estamos gravando pela internet. Então, mesmo aqueles estudantes que estão acompanhando ao vivo, eles estão acompanhando a mesma aula que está sendo transmitida pelo canal YouTube, onde nós disponibilizamos um WhatsApp, por exemplo, e a gente pode receber perguntas e o professor pode responder algumas perguntas dos estudantes. Então, a gente tem essa vantagem de estar utilizando uma tecnologia que é associada à internet, mas no caso, para a TV, a gente só está pegando o mesmo link de internet, mas para o estudante chega por TV aberta. Então, isso amplia muito, né, o acesso dos estudantes a isso. Mas é importante a gente destacar que a gente tem que entender que isso é um processo muito novo aqui, na realidade, e no mundo todo, não é só aqui no Brasil. No mundo todo. Nunca foi feito neste volume, né, para a educação básica, sempre a prioridade sempre foi para o presencial. Então, a gente não pode falar de uma simples substituição de aulas. Não é uma substituição de aula, é uma atividade que precisa ser feita, que é muito importante o estudante não interrompa o seu processo de aprendizagem, mas ela chega, né, para fazer um reforço desse processo. Nós entendemos que ainda assim vai ser importante uma estratégia especial quando da retomada das aulas, para ter reposição de aulas, reforço para os estudantes e, acima de tudo, compreender como é que foi a sua última pergunta, como foi a percepção desses estudantes. A gente não consegue ainda medir muito bem. Pela internet, a gente consegue visualizar os acessos, tem sido muito positivo. Por TV, a gente imagina que seja maior, mas a gente não consegue medir. Mas, na retomada das aulas, a gente vai fazer uma pesquisa com os estudantes para ver como é que foi a percepção deles, o quanto eles estavam acompanhando, e aplicar uma avaliação, a gente chama de avaliação diagnóstica, para perceber a aprendizagem deles, não é para dar nota, é para a gente perceber como é que foi a aprendizagem. Secretário, na prática, o calendário está correndo de fato ou estão havendo apenas essas atividades complementares para depois se avaliar de que maneira elas possam ser incorporadas? Isso, essa é uma pergunta e um tema super importante, né? Nós temos uma discussão muito forte no momento, né? Recentemente, né, saiu um parecer do Conselho Nacional da Educação, que é o órgão mais importante do Brasil na área da educação. Já tinha um entendimento também do Conselho Estadual. No caso do Conselho Nacional, ele, além de reconhecer a possibilidade dessas atividades não presenciais para este período, né, para que a gente possa dar seguimento a esse processo de aprendizagem dos estudantes, né, ele também permite que isso possa ser computado para efeito de carga horária. A nossa visão, governo do Estado, sabendo que essa estratégia, que é muito nova neste volume, tá certo? Ela tem limitações, de toda forma, não só pelo tempo de aula, mas também por às vezes nem todo mundo consegue ter acesso, ou nem todos os estudantes, né, estarem devidamente, não digo nem só pelo acesso, mas especialmente preparados para essa metodologia. Nós entendemos, né, que pode ser computado, sim, uma parte da carga horária, mas ainda assim vai ser necessário, a gente acha importantíssimo que tenha um período de reposição de aulas, para repor as aulas que não foi possível nesse momento, e também um reforço escolar. Mas para que a gente possa encaixar de forma que o calendário escolar não prejudique o calendário de 2021,
já que o período é muito longo, essas aulas são extremamente importantes, as aulas não presenciais pela internet. Por quê? Porque elas permitem que a gente faça o cômputo de uma parte das aulas, mas ao mesmo tempo, né, e não interrompa o processo de aprendizagem, a gente possa trabalhar melhor o calendário para esse ano, senão a gente vai acabar prejudicando o calendário de 2021 e assim por diante. Então, esse é um desafio, né? Não é uma estratégia, não existe estratégia perfeita em nenhum lugar do mundo com relação a isso. A gente precisava dar um passo importante, utilizando o que nós temos disponível de tecnologia, para apoiar os nossos estudantes e manter o vínculo dos estudantes com esse processo de aprendizagem e, bem ou mal, com as escolas e com os professores, mesmo que isso seja feito de forma remota, seja feito à distância, porque se a gente quebrar esse vínculo, a retomada fica muito mais complexa e a perda, com certeza, seria muito maior. Cada nível de ensino tem as suas peculiaridades, suas características. Quando se desenvolve uma experiência dessa natureza, que percepção, que olhar se debruça sobre, por exemplo, as crianças do ensino básico, as crianças do ensino médio? Isso. Um aspecto importante que a gente tem que levar em consideração quando da tomada de decisão dessa estratégia, né, de aulas não presenciais, de aulas online, é você perceber, né, que você tem que considerar o nível de autonomia do estudante, ou seja, o quanto ele tem a capacidade deles mesmo acompanhar o processo, ele mesmo desenvolver as tarefas e as atividades. Na nossa opinião, e praticamente é uma unanimidade no mundo todo, né, já existe um nível de autonomia assim, para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, dos anos finais do sexto ou nono ano, ou seja, são estudantes acima de 11 anos de idade, né, porque eles já leem, escrevem, então eles já têm um nível de autonomia e de maturidade para trabalhar esse processo com muito mais autonomia. O envolvimento dos pais é sempre muito importante, mas eles têm bem mais autonomia. No nosso caso do EducaPE, da nossa plataforma, das aulas que estamos transmitindo para a rede pública estadual, só estamos trabalhando com essas duas etapas. Porém, para os mais novos, o nível de autonomia é menor. E aí, você já não trabalha mais com olhar apenas aula, mas também de atividades que aí você tem que envolver os pais. Aí a participação dos pais é decisiva no processo, porque aí os estudantes são muito, a maior parte deles são crianças e não têm o mesmo nível de autonomia. Alguns não sabem nem ler e escrever. Ainda. Pronto, secretário, era exatamente isso que eu ia perguntar agora, né? Se a secretaria não está exigindo dos pais que ocupe o lugar do professor, que faça o monitoramento, porque os pais, eles têm também suas atividades. Mesmo em isolamento social, tem a casa para cuidar, tem várias tarefas. Às vezes, os horários dessas atividades são diferentes, e aí se pede uma colaboração dos pais. Até onde essa colaboração ela é saudável, ela é salutar, ou é uma busca de uma mão de obra que os pais, a priori, não estariam contando? Na prática, nós, especificamente do governo do Estado, nós da Secretaria Estadual da Educação, hoje, como eu te destaquei, a gente só está ofertando essas atividades, essas aulas de uma forma mais direta, tá certo? Para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, até porque, como regra geral, Valdir, os anos iniciais, né, até o 5º ano, né, e a educação infantil são ofertadas pelas redes municipais. Tá? Isso. Então, nós trabalhamos mais com essa área. Eu toquei no ponto, né? Eu sempre acho que o envolvimento dos pais em qualquer etapa de ensino, e até durante as aulas presenciais, é extremamente importante, faz muita diferença, né? Os pais participarem do processo. Não é dando aula, eles estarem envolvidos e demonstrarem interesse e apoio para os estudantes. Agora, quando a gente está nesse período com aulas não presenciais, o pai assume um papel um pouco maior. Para os mais velhos, né, os anos finais e para o ensino médio, o estudante tem mais autonomia, o pai vai fazer um papel parecido com o que ele já fazia na época das aulas presenciais. Acompanhar, apoiar, verificar se o estudante está naquele horário, se ele realmente se organizou para poder participar da aula, que tem que entender que a aula não presencial não é uma aula. Tem gente que até entende que ele pode colocar até o uniforme, para ele se sentir mais no espírito da aula mesmo. Nos mais jovens, é diferente. Nos mais jovens, quando eles não têm o mesmo nível de autonomia, então, você não dá uma simples aula, você precisa desenvolver algumas atividades. Então, realmente, o nível de aproveitamento é um pouco menor. Agora, quanto mais os pais, caso seja possível, se envolvem, existe um conjunto de atividades em que os pais podem fazer isso, porque realmente a presença física faz mais diferença pela questão da autonomia do estudante. Mas isso não impede que existam atividades para os mais jovens, só que o nível de impacto é menor para os mais jovens, né, do que é para os mais velhos, novamente, pela autonomia que o estudante já tem dele mesmo acompanhar a aula, desenvolver exercícios, desenvolver tarefas e assim por diante.
Isso, o sócio-interacionismo tão definido por Vygotsky, que é tão comum na aula presencial, ele requer nesse momento esse envolvimento dos pais, né? Mais ou menos por aí. Bom, secretário... Exatamente. Então, na realidade, o desafio é tão grande que tem que ser uma união de todos, não é uma Isso. tarefa simples nesse momento. Isso, uma integração, né? Então, secretário, a gente agradece a sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Ok, muito obrigado pela oportunidade, Valdir. A gente está sempre à disposição, ainda mais nesse momento, nessa união de forças. Obrigado. E no próximo bloco a gente continua conversando com o professor Luciano Meira. Entramos no segundo bloco do programa Opinião Pernambuco. No anterior, nós conversamos com o secretário de Educação de Pernambuco, Fred Amâncio, e o assunto foi o ensino à distância e as ferramentas que a secretaria está utilizando nesse momento da pandemia da Covid-19. Agora a gente vai falar com o Luciano Meira, que é PhD em Educação Matemática, mestre em Psicologia Cognitiva e bacharel em Pedagogia. Ou seja, tem tudo a ver exatamente com aquilo que a gente está querendo trazer para vocês agora de informação nessa área. Então, professor Luciano, o senhor sempre foi muito ligado a tecnologias para a área de educação. E, nesse momento, o mundo inteiro percebe que não tem como fugir dessas alternativas. O senhor vê como alternativa por esse momento, ou o senhor defende que isso, a partir de um determinado estágio, não seja mais percebido como alternativa, e sim como uma parte estrutural, uma construção principal, fundante no desenvolvimento da educação, seja do ensino básico, do ensino médio e do ensino superior? Olá, Valdir, obrigado pelo convite. Olha, as tecnologias digitais, elas foram e serão sempre necessárias para a estruturação de um ensino e particularmente do desenho de cenários de aprendizagem produtivos, escaláveis, exponenciais, como a gente chama, né? Mas o que é necessário... do coronavírus, né? Independentemente disso, mas o que é necessário, com ou sem coronavírus também, é o redesenho da prática educacional para incentivar as crianças, os jovens e os educadores a pesquisarem mais, a desenharem projetos, a terem experiências significativas de aprendizagem. E veja, eu costumo dizer que a aula faliu como metáfora. Não a sala de aula, mas a aula, essa exposição infinda de conhecimentos, de informações. Isso a internet já faz. A escola, a academia, a universidade pode ser um lugar para muito mais, para muito mais experiências significativas de aprendizagem, que não é somente escutando um conteúdo, uma informação, né? Professor, esse momento que nós estamos vivendo estaria, de alguma forma, levando os educadores, profissionais envolvidos com a educação a repensarem os seus modelos? Sim, nós temos muitos dos educadores e gestores de rede fazendo exatamente isso. Esse é um momento especial de repensar o desenho da escola. Entretanto, muitos outros estão só fazendo a replicação da aula na internet. Isso eu não acho que vai ser muito produtivo, viu, Valdir? Porque, na verdade, não engaja as crianças nem presencialmente. Imagina a distância, quando você tem que disputar a atenção dessas crianças no ambiente doméstico, domiciliar, trazendo ainda um conjunto de preocupações para as famílias que têm que dedicar tempo para monitorar a aula dos conteúdos da escola, quando, na verdade, os pais também estão em trabalho remoto e muitas vezes das quais eles sequer têm equipamentos, dispositivos computacionais suficientes para distribuir para a família inteira. Então, esse é um momento de repensar mesmo. Quem não está fazendo ainda, quem só está dando aula pela internet, tem que dar uma parada, conversar com os pais, com as famílias, com os educadores e planejar o melhor formato de continuar a educação das crianças online. Não pode ser a repetição do PowerPoint que é dado na sala de aula muitas vezes, né? Isso não pede que cada professor, cada disciplina, cada conteúdo
ele requeira um tipo de abordagem diferenciada. E aí recai sobre quem? Descobrir qual é esse formato, ou esse modelo ideal. Recai sobre a responsabilidade da escola, ou isso fica mesmo para um desafio para cada professor? Olha, é um trabalho integrado da gestão da escola, com seus educadores, com convites a profissionais das universidades que pensam esses diversos modelos de educação. Então, isso é possível, isso já devia estar sendo feito desde sempre, porque a gente tem um problema de, por exemplo, engajar as crianças, os jovens, da educação infantil ao ensino universitário. A gente já tinha esse problema. Esse problema agora se torna muito visível, muito acentuado. Então, a gente já devia estar fazendo isso. E não vai ser um professor que vai fazer isso. Faz parte de um ecossistema de inovação educacional que exige que a escola se conecte com as faculdades de pedagogia, que se conectem com os centros de inovação, como o Porto Digital em Recife e suas empresas, que se conectem com as famílias. Então, é um trabalho de ecossistema. Uma coisa que tem chamado a atenção de muitos educadores é o ponto da concentração. Você pensar uma criança que está nos primeiros anos do ensino fundamental é bem diferente de um adolescente que está no ensino médio. E aí as percepções, a concentração ou a dispersão, ela pode se dar em níveis diferentes. Todas essas peculiaridades, elas não tornam a busca de um modelo padrão como algo meio utópico, professor? Sem dúvida. É inimaginável o que algumas escolas estão tentando fazer, colocando crianças de 5 anos em grupos de 25, aqui em ferramentas desse tipo que estamos usando aqui, para que interajam entre si com os professores. É um caos. É um caos absoluto. Não vai funcionar, já não está funcionando. Então, há de se observar os métodos de interação. Então, eu sugeriria, por exemplo, coisas muito simples. Naquele mesmo horário que o professor já possui na sua grade de horário, 50 minutos, fatiar este período em períodos menores de 10 a 15 minutos, com muito menos alunos. Então, 3 períodos de 15 minutos com até 10 alunos, é muito melhor do que ficar tentando, durante 50 minutos, exercer algum tipo de controle, disciplina e transmissão de conteúdo para 30 crianças que não vão prestar atenção, não vão dar conta daquilo, porque a aula presencial não serve a esse modelo. Então, grupos menores, um estilo mais conversacional, de despertar a curiosidade dessas crianças sobre problemas que elas acham interessantes, vai ter muito mais resultado. Isso sem farda, não é, professor? Porque eu já soube que tem escolas aí querendo que, inclusive, o estudante fique de farda na frente do computador, para ele se sentir na sala de aula. Esse lugar não é necessariamente a sala de aula. Não é de forma alguma. É um espaço domiciliar, no qual, veja bem, tem inclusive diferenciações, o tempo está dilatado, nós todos nos sentimos trabalhando mais, dormindo menos, o tempo tem modificações, existem óbvias modificações no espaço e na sua constituição. Então, isso tem efeitos psicológicos, inclusive, naturalmente, sobre a aprendizagem. Então, há de haver, sim, algumas formas de regramento, de disciplinamento. Eu não diria que colocar a farda é a melhor. Eu diria que colocar a criança num estado permanente de curiosidade, de descobrir respostas para problemas interessantes, pequenos projetos que elas podem fazer observando o seu entorno, por exemplo. Para as crianças que moram em casas, por exemplo, vai lá fora e traz um bichinho para mostrar às outras que moram em apartamentos. E vamos estudar esse bichinho. Veja, a gente tem que largar um pouco essa ideia obsessiva de que a gente vai ter que entregar o mesmo conteúdo da mesma forma que a gente vinha fazendo na sala de aula. E, via de regra, já não vinha dando certo. Tá certo? Então, temos que recriar esse cenário de aprendizagem. Esse é um exemplo muito simples que eu dei, onde conteúdos de biologia podem ser tratados, conteúdos de matemática, conteúdos de apresentação em língua portuguesa e assim por diante, mas num outro formato. Professor Luciano Meira,
tanto o Estado quanto a rede particular de ensino, me parece que vem tentando, de todas as formas, salvar o ano letivo. E aí, confiando muito que essas alternativas, que essas buscas, né, que passam pela internet, pela televisão, que passam pela EAD, elas possam fazer essa compensação. Falando francamente, o senhor acredita que esse semestre ainda pode ser salvo com a utilização dessas ferramentas? Se a pandemia ela se prolongar durante o próximo semestre, o que vai ser tratado utilizando essas ferramentas será suficiente para assegurar que 2020 foi um ano letivo? Eu entendo a angústia dos gestores das redes, dos diretores e proprietários de escolas privadas, das famílias. Agora, esse é um momento muito delicado. Veja, nós estamos todos vivendo um período de muita ansiedade, muita angústia, inclusive com a perda, muitas vezes, de pessoas muito, muito próximas. Se a gente não levar todas essas angústias e ansiedades em conta, e o nosso único foco, eu vou salvar o número de horas letivas no ano, isso é um problema grave, porque a escola é um lugar de acolhimento. A escola deveria ser o centro comunitário, onde as pessoas vão recorrer para mais segurança, mais confiança, a construção de relações mais perenes. Então, assim, eu acho que a pergunta está errada. Eu acho que a pergunta, não a sua, eu digo, a pergunta geralmente. A pergunta o questionamento, né? O questionamento que está vindo de fora. Isso, esse questionamento sobre vamos salvar o ano. O que significa salvar o ano? Significa acolher as crianças, as famílias e os educadores, fazendo da escola um trampolim para a gente saltar para um ano mais saudável dentro de uma pandemia, ou significa só salvar o número de dias porque tem um ano letivo em jogo? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Só para salvar o ano letivo, a gente tem que passar uma legislação, primeiro, federal, estadual, municipal, para a gente garantir que todas essas coisas que a gente está fazendo depois vão ser validadas como dias letivos. Então, há de se fechar esse assunto do ponto de vista da legislação. E, assim, uma vez isso feito, a gente tem que convencer as famílias que aquilo ali responde, do ponto de vista educacional, como algo sustentável, porque não é só dar conteúdo, isso não existe, apresentar conteúdo. A gente tem que garantir a aprendizagem, os direitos de aprendizagem das crianças. Então, se for só para fazer de conta, eu acho que dá para salvar o ano. Cada qual interprete de sua forma, professor. Bom, a gente agradece a sua participação aqui no Opinião Pernambuco. Eu que agradeço o convite e vamos todos trabalhar para a gente, na verdade, construir uma escola mais saudável, numa sociedade muito mais saudável. Muito obrigado, professor. E assim a gente encerra mais um programa Opinião Pernambuco. Até o próximo.